Então, oi pessoal, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Então, vamos enfim fazer a correção das nossas atividades. Na última aula, então, nós encerramos esse conteúdo de modelos atômicos, né? E agora nós vamos fazer a correção das atividades que nós realizamos durante esse conteúdo. Então, peguem a apostila de vocês e acompanhem comigo a correção lá, tá? Na página 37 e na página 38, no Organize as Ideias, as atividades da página 38 até a página 41 e as atividades da página 47 e da página 48. Lá na página 37, pessoal, no Organize as Ideias, tá? Siga a etapa solicitada a seguir, faça o balanceamento da síntese da amônia, NH3. Para isso, considere os modelos a seguir que representam as moléculas das substâncias. Então, nós temos aqui a representação de 3 moléculas no modelo de esferas proposto por Dalton, tá? E aí, vocês teriam que descobrir qual dessas moléculas se tratava da amônia, do gás hidrogênio e do gás nitrogênio, tá? Então, identifique pelo modelo de esferas qual molécula corresponde à amônia, NH3, ao gás hidrogênio, H2, e ao gás nitrogênio, N2, tá? Então, nós temos aqui o primeiro modelo, é uma esfera maior, né? Junto a 3 esferas menores. O segundo modelo são 2 esferas pequenas. E o terceiro modelo, 2 esferas grandes, tá? Então, qual desses modelos representa a amônia? Lembrando que a molécula de amônia é NH3, ou seja, um átomo de nitrogênio, 3 átomos de hidrogênio. Então, qual dessas moléculas representa a amônia? Então, é a primeira representação ali da molécula, né? Uma esfera maior, que está representando o nitrogênio, e 3 esferas menores, que estão representando os átomos de hidrogênio, que são 3 átomos de hidrogênio, tá? E o gás hidrogênio? Então, é esse modelo que está representando as 2 esferas menores, né? Se aqui no primeiro da amônia, a esfera maior é o nitrogênio, as 3 menores é o hidrogênio, então esse modelo aqui que está mostrando as 2 esferas menorzinhas aqui, está representando o gás hidrogênio, que ele tem 2 átomos de hidrogênio. E o terceiro, o gás nitrogênio, ele tem 2 átomos de nitrogênio, né? Então, é essa representação aqui dessas 2 esferas maiores que estão representando os 2 átomos de nitrogênio. Segundo, sabendo que a síntese corresponde à reação de formação de determinada substância, escreva a síntese da amônia não balanceada, utilizando o modelo de esferas e represente os reagentes e os produtos, tá? Então, nessa questão aqui, vocês teriam que colocar essa síntese não balanceada, mas não escrevendo essa equação, e sim representando ela pelo modelo de esferas, tá? Então, como que vai ficar isso? Como que a gente representa, então, o nitrogênio? Então, as 2 moléculas ali de nitrogênio, mais 2 moléculas de hidrogênio, que são as 2 esferas menores. E o produto, né? A esfera maior representando o nitrogênio e as esferas menores representando o hidrogênio. Lembrando que, pessoal, essa é a equação não balanceada, tá? Então, nós temos aqui, ó, os reagentes, que é o nitrogênio mais o hidrogênio. Eu sei que se eu unir nitrogênio com hidrogênio, eu vou ter a amônia. Então, esses aqui são os nossos reagentes, nitrogênio mais oxigênio. Uma molécula de nitrogênio, N2, mais uma molécula de hidrogênio, H2. Quando eu uno esses dois, eu tenho o meu produto final, que é a amônia. Uma molécula de amônia, que é NH3, tá? Lembrando que aqui esta reação é não balanceada, tá? Depois, nós vamos fazer o balanceamento dessa equação. Lembrando que no balanceamento, nós temos que ter a mesma quantidade no reagente e no produto, tá? Então, quando balanceada essa equação, eu tenho que ter no reagente a mesma quantidade de nitrogênio que eu tenho no produto.
e a mesma quantidade de oxigênio que eu tenho no produto, tanto no reagente quanto no produto, tá? O terceiro, registre a quantidade de átomos de cada elemento químico envolvido na reação não balanceada. Então, quantidade de átomos nos reagentes. Quem são os meus reagentes? Reagentes são sempre os que estão antes da seta, né? Então, quantos átomos eu tenho? Eu tenho 2 átomos de nitrogênio mais 2 átomos de hidrogênio. Quantidade de átomos nos produtos. Quem é o meu produto? Então, o produto é sempre aquele que está após a seta. Então, quantos átomos eu tenho ali? 1 átomo de nitrogênio e 3 átomos de hidrogênio, tá? Na reação não balanceada. O número 4. Observe a quantidade de átomos registrada no item anterior e escolha um elemento de cada vez para realizar o balanceamento da reação. Registre no box abaixo a reação balanceada utilizando o modelo das esferas. Então, mais uma vez, vamos utilizar o modelo das esferas. Depois, lá no número 5, a gente escreve essa equação, tá? Por enquanto, estamos utilizando apenas o modelo das esferas. Então, vamos lá, vamos fazer o balanceamento dessa equação. Então, antes, né, a nossa equação, ela vinha só até aqui, certo? Então, essa era a nossa equação ali da síntese da amônia. Eu tinha 2 átomos de nitrogênio mais 2 átomos de hidrogênio, que formavam o NH3, que é a molécula de amônia. Agora, nós vamos fazer o balanceamento dessa equação. Lembrando que no balanceamento, a gente tem que ter a mesma quantidade no reagente e no produto. Como que eu faço isso? Então, eu tenho que ir adicionando átomos e moléculas, ou moléculas, para que ele esteja esse balanceamento, a mesma quantidade no reagente e a mesma quantidade no produto, tá? Como eu falei para vocês, o nome já diz balanceamento, nós temos que lembrar de uma balança. Então, quando a gente procura o equilíbrio na balança, nós temos que ter os mesmos pesos dos dois lados, para que essa balança ela fique equilibrada. Se um lado estiver maior que o outro, o que vai acontecer? Desequilíbrio, né? Um vai estar maior, outro vai estar menor. No balanceamento das equações químicas, é a mesma coisa. Nós temos que manter esse equilíbrio. Então, eu tenho que ter a mesma quantidade no reagente e a mesma quantidade no produto. Por isso, quando a gente tem esse desequilíbrio, quando um lado está maior que o outro, nós vamos adicionando até que eles estejam em total equilíbrio, tá? Para que esteja balanceado. Então, vamos analisar aqui essa equação, né? Eu tinha no meu reagente 2 átomos de nitrogênio, mas lá no meu produto eu tinha apenas 1 átomo de nitrogênio. Como que eu resolvo isso? Então, eu tenho que adicionar mais uma molécula de amônia. Então, agora, se nós formos verificar aqui, o nitrogênio ele está balanceado. Por quê? Porque eu tenho 2 aqui, 2 aqui. 2 no reagente, 2 no produto. Mas o que aconteceu, né? Eu balancei o nitrogênio, mas eu desbalanceei o hidrogênio. Por quê? Porque agora eu tenho 6 hidrogênios aqui no produto. E lá no meu reagente eu tenho apenas 2 hidrogênios. Então, como que eu resolvo isso, né? Então, novamente, se essa balança ela está em desequilíbrio, a gente adiciona moléculas até que ele esteja em equilíbrio, a mesma quantidade dos dois lados, né? Então, 2 átomos de nitrogênio, 2 átomos de hidrogênio, né? Lá no reagente. E no produto, 2 átomos de nitrogênio, 6 átomos de hidrogênio. Então, eu consegui balancear o meu nitrogênio, mas agora eu preciso balancear também o meu hidrogênio. Como que eu faço isso? Então, se eu adicionei lá no produto mais uma molécula de amônia, aqui no meu reagente eu vou adicionar mais 2 moléculas de hidrogênio. E aí, eu consigo o balanceamento dessa equação. Se nós verificarmos agora, né, os dois lados, eles estão iguais, né? Vamos fazer essa contagem. Então, aqui, 2 átomos de nitrogênio no reagente, 2 átomos de nitrogênio no produto.
2, 4, 6 átomos de hidrogênio no reagente. 3, 6 átomos de hidrogênio no produto. Agora eu fiz e eu consegui balancear essa minha equação da amônia. Então, no final, nós temos 2 átomos de nitrogênio, 6 átomos de hidrogênio no reagente, 2 átomos de nitrogênio, 6 átomos de hidrogênio no produto. Agora, a nossa reação ela está balanceada. E por último ali, escreva a reação balanceada utilizando as fórmulas químicas das substâncias e os coeficientes estequiométricos encontrados após o balanceamento. Então, aqui nós fizemos a representação pelo modelo das esferas, aqui nós vamos escrever essa equação química. Então, nós temos N2, né? Aqui está dizendo que ele está em gás, né? Ele é um gás, mais 3H2, né? Porque eu tenho 3 moléculas de hidrogênio, então 3H2 no meu reagente. Então, ó, como eu tenho só um de nitrogênio, eu não preciso colocar um aqui na frente, né? Porque ele é só um. Então, 1N2, né? Confere aqui. Mais 3H2. Então, eu tenho 1, 2, 3 moléculas de H2, né? Os dois estão na forma de gás. Este é o meu reagente. E lá no produto eu tenho 2NH3. Então, eu tenho 2 moléculas de amônia. 2NH3. Também está na forma de gás. Então, essa é a representação a partir das fórmulas químicas desse balanceamento que a gente realizou ali no número 4. Lá na página 38 à página 41, tá? Então, número 1. Analise os 4 sistemas indicados a seguir, em que os átomos de alguns elementos químicos estão representados por esferas de cores diferentes. Então, ali no primeiro quadrinho, nós temos 3 moléculas de um determinado elemento, determinados elementos ali, né? Uma esfera maior verde com uma esfera pequenininha ali branca. São 3 moléculas, né? Cada representação aqui está indicando uma molécula. No quadro 2, nós temos 4 representações de moléculas ali com 2 átomos iguais, né? Aqui são átomos diferentes. Aqui são átomos iguais, né? 2 vermelhinhas aqui, 2 aqui, 2 aqui. No quadro 3, nós temos 3 diferentes moléculas, né? Então, aqui uma esfera um pouquinho menor, um verde mais clarinho, com uma pequenininha branca ali. Essas duas são iguais, né? Uma esfera maior, com uma esfera menorzinha branca, igual às esferas e as moléculas ali do quadro 1. E a terceira, que nós temos ali uma esfera azul maiorzinha, 3 esferas menores brancas. E no quadro número 4, nós temos 2 tipos de moléculas, né? Uma aqui com 3 elementos, 3 átomos iguais, e a outra com 2 átomos iguais. Aqui são vermelhos e aqui são azuis, tá? Agora responda. Letra A. Há quantos átomos em cada sistema? Então, aqui ele está representando os sistemas, o sistema 1, sistema 2, sistema 3, sistema 4. E o número de átomos. Então, lá no sistema 1, quantos átomos nós temos? 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, tá? Cada esfera diferente, ela vai representar um elemento, vai representar um átomo, né? Então, lá no sistema 2, quantos átomos nós temos? 8, né? 2, 4, 6, 8. No sistema 3, 10, né? Então, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10. E no sistema 4, também 10, né? 3 aqui, 6, 8 e 10, né? Letra B. Cada sistema apresenta quantos elementos químicos? Então, lá no sistema 1, qual é o número de elementos químicos que nós temos? 2. No sistema 2, 1, né? Nós só tínhamos representando um tipo de molécula lá. E no sistema 3,
4. E no 4, 2, né? Letra C. De acordo com Dalton, a combinação de átomos de um mesmo elemento ou de elementos diferentes, numa proporção de números inteiros, origina uma substância. Há quantas substâncias em cada sistema? Então, quantas substâncias nós temos lá no 1? Apenas uma, né? No 2, uma também. No 3, nós tínhamos 3 tipos de moléculas, então nós temos 3 substâncias. E no 4, né, nós tínhamos 2 tipos de moléculas, então também 2 tipos de substâncias. A letra D. Qual sistema é constituído apenas por substância simples, tá? Substância simples é aquela que tem apenas tem apenas átomos de um mesmo elemento, né? Substâncias compostas são aquelas que têm 2 ou mais átomos de diferentes elementos. Então, qual que tinha ali substâncias que eram iguais, que possuem os mesmos átomos dos mesmos elementos? Então, o sistema 2 e o sistema 4. Quais sistemas são formados por substâncias compostas, ou seja, por elementos, né, por átomos de elementos diferentes? Então, o sistema 1 e o sistema 3. A letra F. Em quais sistemas há a representação de uma mistura de substâncias? Então, em qual dos sistemas ali nós tínhamos diferentes elementos que configurava ali uma mistura de substâncias? Então, no sistema 3 e no sistema 4. Em quais sistemas há a representação de uma única substância? Então, no sistema 1 e no sistema 2. Indique a fórmula química das substâncias que foram representadas nos sistemas. Para isso, utilize as informações no quadro a seguir. Então, esse quadrinho aqui, ele está demonstrando de qual elemento se trata cada esfera representada, tá? Então, a branca, menorzinha, está representando átomos de hidrogênio e o símbolo é o H. A vermelha está representando átomos de oxigênio e o seu símbolo é o O. A verde claro está representando átomos de flúor e o seu símbolo é a letra F. O azul representa o nitrogênio e o seu símbolo é o N. E o verde mais escuro, uma esfera maior, representa o cloro e o seu símbolo é o Cl. Agora, ele queria que você representasse a partir das fórmulas químicas ou mostrasse quais são as fórmulas químicas desses elementos, né, que estão ali representados nos sistemas. Então, no sistema 1, né, como nós tínhamos átomos de hidrogênio e de cloro representado, então a fórmula química é HCl, tá? No sistema 2, nós tínhamos apenas esferas vermelhas, então apenas moléculas de oxigênio. Então, nós representamos como O2, tá? Por quê? Porque as moléculas eram duas esferas iguais e essas esferas elas estavam unidas. Então, isso quer dizer que eu tenho 2 átomos de oxigênio unidos. No 3, então, nós tínhamos moléculas de HF, porque nós tínhamos a união de hidrogênio e flúor. Nós tínhamos moléculas de HCl, porque tínhamos a união de hidrogênio e cloro, e tínhamos moléculas ali de NH3, né, de amônia, porque nós tínhamos também a união de hidrogênio com o nitrogênio. E lá nós tínhamos uma molécula de nitrogênio, 3 moléculas de hidrogênio, então formando NH3. E no sistema 4, nós tínhamos N2 e O3, porque as moléculas que estavam representadas, então elas tinham a união de 2 átomos de nitrogênio e também a união de 2 átomos de oxigênio, tá? Então, N2, 2 não, né? 3 átomos de oxigênio. Então, nós temos o N2 e o O3. Então, a letra I. Há quantas moléculas em cada sistema? Então, no sistema 1, 3 moléculas. No sistema 2, 4 moléculas. No sistema 3, 4 moléculas. E no sistema 4, também 4 moléculas, tá? A número 2, considere o sistema a seguir. Então, tem ali uma representação de diferentes tipos de moléculas, né? A partir do modelo das esferas de Dalton.
E aí ele diz assim: pode-se afirmar que nele há tantos átomos, tantos elementos, substâncias, substâncias simples ou substâncias compostas, né? Então vocês teriam que analisar esse sistema, ver qual o número de átomos que tem nesse sistema total, quantos elementos, quantas substâncias, quais eram substâncias simples e quais eram substâncias compostas, né? E aí assinalar a alternativa que correspondesse. Então, a alternativa correta é a letra C, né? Nesse sistema de representação ali de várias moléculas, nós temos, ao total, 22 átomos, 3 elementos, 5 substâncias. Dessas 5 substâncias, 2 substâncias simples e 3 substâncias compostas. A número 3. Relacione os sistemas apresentados a seguir com as informações. Então, nós temos sistemas ali A, B, C, D e E, né? E as seguintes informações. Sistema formados por 2 substâncias simples e uma substância composta. Então, qual é esse sistema? Sistema C, né? Então, vamos analisar ali. Então, nós temos estas substâncias que são simples, né? São formadas por apenas um elemento, né? Essa daqui tem 2 átomos de um mesmo elemento e essa tem 3 átomos de um mesmo elemento. Então, são substâncias simples. E uma substância composta, né? Um átomo de um elemento e 2 átomos de outro elemento diferente. Então, é uma substância composta. Essas aqui são simples, né? O mesmo elemento, e essa daqui é composta. Sistema formado somente por 2 substâncias simples. Então, é o sistema A, né? Então, nós temos esse tipo de substância, que são 2 átomos de um mesmo elemento, e esse tipo de substância, que são 3 átomos de um mesmo elemento. Sistema formado somente por uma substância simples. Então, sistema B, né? Nós temos aqui moléculas de uma mesma substância e essa substância se trata de uma substância simples, né? Todos são átomos de um mesmo elemento. Sistema formado somente por uma substância composta. Sistema E, né? Então, nós temos aqui moléculas de um mesmo tipo de substância e todos esses são substâncias compostas. As moléculas têm 2 tipos de elementos diferentes. E sistema formado por 3 substâncias compostas, o sistema D, né? Então, são 3 tipos de moléculas e todas essas moléculas representam uma substância composta. Cada molécula tem diferentes tipos de elementos. Aqui nós temos 2 tipos de elementos, 2 tipos de elementos, 2 tipos de elementos e 2 tipos de elementos. Então, são todas substâncias compostas. 4. A ideia de Dalton para representar os agregados atômicos pela combinação dos elementos químicos em proporções definidas é muito utilizada até os dias atuais. Observe a representação da molécula de ácido acético, componente principal do vinagre. Então, os elementos químicos que nós temos no ácido acético é o hidrogênio, o carbono e o oxigênio. O símbolo H do hidrogênio, C do carbono, O do oxigênio e aqui a representação das esferas desta molécula aqui. Com base nessas informações, responda as questões. Letra A. Quantos elementos há nessa substância? Então, essa substância tem 3 elementos químicos: hidrogênio, carbono e oxigênio. Qual a quantidade de átomos de cada elemento presente nessa substância? Então, há nessa substância 4 átomos de hidrogênio, 2 átomos de carbono e 2 átomos de oxigênio. Então, a gente pode conferir aqui, né, nessa representação aqui da molécula pelo modelo de esferas. E a letra C, com os símbolos dos elementos e com a quantidade de átomos de cada um, escreva a fórmula química dessa substância. Para isso, considere a representação por ordem alfabética. Então, como que a gente faz essa representação? Então, na fórmula química, colocando a representação por ordem alfabética, nós temos C2H4 e O2, né? Então, eu tenho 2 átomos de carbono, 4 átomos de hidrogênio e 2 átomos de oxigênio. A número 5. Observe as representações do quadro a seguir. Então, nós temos um quadro aqui com as substâncias: hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, cloro, cloreto de hidrogênio, água e amônia.
e a representação, né, do modelo de esferas de cada um deles. Com base nessas informações, escreva as reações químicas solicitadas na sequência, contando, ao final, o número de átomos de cada elemento químico em ambos os lados, para confirmar se a reação está balanceada. Então, 2 moléculas de cloreto de hidrogênio, né, cloreto de hidrogênio, se decompõem formando uma molécula de hidrogênio e uma molécula de cloro, tá? Então, nós temos que fazer a decomposição dessa molécula. Então, pego a molécula que seria o produto final, que é o cloreto de hidrogênio, e eu vou decompô-la, vou separar esses elementos. Então, como que fica isso? Então, eu tenho 2 moléculas de cloreto de hidrogênio. E agora, esse é o meu produto, tá? Esse é o produto que ele está... Nesse tipo de reação, ele está antes ali da seta. Por quê? Porque agora eu não estou compondo essa molécula, eu estou decompondo essa molécula. Estou pegando esse produto final e estou dividindo ele em 2 reagentes. Estou separando esses reagentes. Então, eu tenho ali 2 moléculas de cloreto de hidrogênio. Então, 2 átomos de hidrogênio e 2 átomos de cloro. Agora, eu tenho que dividir essa molécula, mas ela tem que continuar balanceada, ela tem que estar balanceada. Então, vamos ver se está certo esse balanceamento. Então, quando eu decomponho essa molécula, eu tenho 2 átomos de hidrogênio e 2 átomos de cloro, né? A mesma coisa que eu tenho aqui no meu cloreto de hidrogênio. 2 átomos de cloro, 2 átomos de hidrogênio. Então, essa reação, ela está balanceada, né? Então, lá eu tenho 2 átomos de hidrogênio e 2 átomos de cloro, e depois, quando eu decomponho, eu também tenho 2 átomos de hidrogênio e 2 átomos de cloro. A letra B. 2 moléculas de hidrogênio reagem com uma molécula de oxigênio para formar 2 moléculas de água. Então, eu tenho aqui 2 moléculas de hidrogênio e tenho uma molécula de oxigênio, né? Esse é o meu reagente. 2 moléculas de hidrogênio mais uma molécula de oxigênio, tá? Em cada molécula de oxigênio, eu tenho 2 hidrogênios. Em cada molécula de oxigênio, eu tenho 2 oxigênios. Então, 4 átomos de hidrogênio e 2 átomos de oxigênio. Isso irão formar 2 moléculas de água, né? Um hidrogênio, um oxigênio, 2 hidrogênios, um oxigênio, 2 hidrogênios. Então, essa equação ela está balanceada, né? No reagente, eu tenho 4 átomos de hidrogênio, 2 átomos de oxigênio, e no meu produto eu também tenho 4 átomos de hidrogênio, 2 átomos de oxigênio. Letra C. Uma molécula de nitrogênio reage com 3 moléculas de hidrogênio para formar 2 moléculas de amônia. Então, uma molécula de nitrogênio. No nitrogênio eu tenho 2 átomos de nitrogênio, porque ele é N2, né? Então, eu tenho 2 átomos de nitrogênio, 2 esferas, mais 3 moléculas de hidrogênio, né? Cada molécula de hidrogênio tem 2 átomos de hidrogênio. Então, 2 átomos de nitrogênio, 6 átomos de hidrogênio. E o produto final, eu tenho 2 moléculas de amônia. Cada molécula de amônia é NH3, né? Então, eu tenho 1 nitrogênio, 3 hidrogênios, 1 nitrogênio, 3 hidrogênios. Então, essa equação ela está balanceada. 2 átomos de nitrogênio, 6 átomos de hidrogênio, 2 átomos de nitrogênio, 6 átomos de hidrogênio. Então, as questões da página 47 e da página 48. Número 1. Relaciona as colunas a seguir que apresentam os cientistas e os modelos atômicos propostos por eles. Então, nós temos ali os cientistas Dalton, Thomson, Rutherford e Bohr. E o modelo proposto, tá? Primeiro cientista a propor um modelo com cargas elétricas. Cientista que apresentou o primeiro modelo contendo um núcleo positivo, átomo esférico e indestrutível. Propôs um modelo em que os elétrons estão em níveis de energia, tá? Então, o primeiro cientista que nós temos ali é Dalton. Qual desses modelos é o modelo de Dalton? Então, átomo esférico e indestrutível. Qual dos modelos é o modelo de Thomson? Então, o primeiro cientista a propor um modelo com cargas elétricas. Qual é o modelo de Rutherford? Então, cientista que apresentou o primeiro modelo contendo um núcleo positivo. E o último, né? Então, que é o modelo de Bohr,
propôs um modelo em que os elétrons estão em níveis de energia. Número 2. Descubra as palavras que devem ser escritas nas linhas horizontais para completar o crucigrama. 1. Descobridor do elétron e primeiro cientista a propor um átomo com carga elétrica. Thomson. 2. Fenômeno que possibilitou a Rutherford e aos seus colaboradores o desenvolvimento do experimento que consistia em bombardear uma lâmina de ouro com partículas alfa, a radioatividade. 3. Considerava o átomo uma esfera maciça, indivisível e indestrutível. Dalton. 4. Região do átomo que contém elétrons, eletrosfera. Primeira partícula subatômica descoberta, elétron. Região que concentra praticamente toda a massa do átomo, núcleo. Filósofo grego que apresentou a teoria dos 4 elementos para descrever a constituição da matéria, Aristóteles. Afirmou que o núcleo atômico era muito menor que a eletrosfera, Rutherford. Nome dado por Dalton para as partículas que constituem as substâncias, agregados atômicos. Filósofo grego, discípulo de Leucipo, que foi um dos primeiros a usar a palavra átomo. Demócrito. Descobridor do nêutron. Chadwick. Desenvolveu as ampolas de vidro que inspiraram Thomson em seu modelo. Crookes. Partícula com carga neutra encontrada no núcleo do átomo. Nêutron. E aí vocês poderiam completar ali o esqueminha com todas as respostas. Número 3. O átomo de Rutherford foi comparado ao sistema planetário. O núcleo atômico representa o Sol e a eletrosfera os planetas. Eletrosfera é a região do átomo que a. Contém as partículas de carga elétrica negativa, contém as partículas de carga elétrica positiva, contém nêutrons, concentra praticamente toda a massa do átomo ou contém prótons e elétrons, ou contém prótons e nêutrons. Então, como o nome já diz, né? Eletrosfera. Então, é o local do átomo que contém as partículas de carga elétrica negativa, né? Que contém os elétrons. Número 4. Complete corretamente as frases a seguir. Em seu experimento, Rutherford usou partículas alfa de carga elétrica positiva para bombardear uma fina lâmina de ouro. A maioria dessas partículas atravessou a lâmina sem sofrer desvios. De acordo com Rutherford, o átomo apresentava uma região central denominada núcleo, carregada positivamente. Os elétrons estão em movimento num grande espaço vazio denominado eletrosfera. O núcleo de um átomo é formado por prótons e nêutrons. O nêutron, partícula sem carga elétrica e com massa muito próxima do próton, localiza-se no núcleo de um átomo. Número 5. Um estudante elaborou um resumo com as principais características de cada modelo atômico. Então, Dalton, átomo maciço e indivisível. Thomson, elétron de carga negativa incrustado em uma esfera de carga positiva. A carga positiva está distribuída homogeneamente por toda a esfera. Rutherford, elétron de carga negativa em um grande espaço vazio conhecido como eletrosfera em torno de um núcleo central de carga positiva. Bohr, elétron de carga negativa em órbita em torno de um núcleo central de carga positiva. Os elétrons podem saltar para camadas mais externas, liberando sua energia e, ao retornarem às suas órbitas de origem, absorvem energia. Em quais modelos o estudante cometeu o erro? Justifique sua resposta. Então, em um desses modelos que esse estudante ele fez ali um resuminho, um deles está errado. Qual desses é o modelo que ele colocou, que ele teve algum erro ali quando ele fez esse resumo? Então, o estudante cometeu o erro no modelo de Bohr. Na verdade, Bohr dizia que um elétron de carga negativa em órbita ao redor do núcleo central positivo, ao absorver energia, passa de uma camada para outra mais afastada. Ao retornar para sua camada de origem, libera essa energia na forma de luz. Número 6. Ao longo do tempo, cientistas propuseram diferentes modelos para representar o átomo. Por quê?
Conforme os experimentos eram realizados, surgiam novas descobertas sobre a estrutura da matéria e novos modelos eram necessários para compreender melhor a estrutura do átomo. Então, sempre os cientistas eles iam pegando esses modelos que já existiam e iam aprimorando, né? Porque conforme eles iam se aprofundando nos estudos e entendendo um pouco melhor como era essa estrutura do átomo, então novos modelos eram necessários para explicar essas novas descobertas. Número 7. O modelo atômico atual pode ser representado simplificadamente da maneira ao lado. Sobre esse sistema, responda às questões propostas. Letra A. Quantas partículas subatômicas separadamente estão presentes em seu núcleo? Então, nós temos 8 prótons e 8 nêutrons. Letra B. O sistema está eletricamente neutro? Justifique sua resposta. Então, o total de cargas negativas é igual ao total de cargas positivas. Portanto, o sistema está eletricamente neutro. Então, para que nós tenhamos um átomo que ele seja eletricamente neutro, né, nós temos que ter a mesma quantidade de prótons e a mesma quantidade de elétrons. Se não houver essa mesma quantidade de prótons e elétrons, esse átomo ele não está eletricamente neutro. Então, pessoal, essas foram as correções, né, das atividades que nós tínhamos realizado. Na próxima aula, nós já começamos com um conteúdo novo, né? Vamos dar continuidade ao estudo do átomo. Agora, nós vamos estudar especificamente o átomo, né? Não mais quem propôs os seus modelos. E aí, a gente volta na próxima aula, tá bom? Qualquer dúvida, vocês me procurem. E aqueles que ainda não me enviaram as devolutivas, tá bom, Guilherme? Ainda estou esperando. Por favor, me enviem essa semana para eu dar o ok, beleza?